uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. Como é o campo para você? Será aquele quadro bucólico, com ovelhas pastando, a horta no fundo do quintal, a casinha de sapé, a vaquinha com seu bezerrinho, a plantação de feijão e milho para o gasto, as galinhas no terreiro e Jeca Tatu pitando seu cigarrinho? Pode ser que este campo imaginário ainda exista, mas no interior de São Paulo está cada vez mais difícil de achá-lo. Nas 2 últimas décadas, o interior de São Paulo tem passado por grandes mudanças, com uma nova forma de organização econômica, a agroindústria. A industrialização do campo e seus impactos na população rural são o tema do Tome Ciência desta semana. O campo se moderniza, se industrializa e cada vez mais depende da ciência e da tecnologia. No Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, o geógrafo Milton Santos analisa os impactos desta modernização no campo. Professor Milton Santos, de que maneira o desenvolvimento técnico-científico modifica o modo de compreender o campo? A gente poderia falar numa nova visão técnico-científica do campo? Cada fase histórica marca de uma maneira particular a organização do território. A fase histórica que nós vivemos pode ser chamada de período técnico-científico, no sentido de que toda a vida econômica, mas também a vida social e a vida política, tem uma base muito clara nos mandamentos da ciência e nas possibilidades da técnica. O que acontece é que o campo, hoje, para ser cultivado, o campo acolhe, cada dia que passa, mais e mais ciência e mais técnica. É uma modificação extraordinária na realidade e, por conseguinte, no entendimento do que o campo é. Porque, com a incorporação da ciência e da técnica, se pode dizer que o campo passa a ter uma demanda muito grande de inteligência, uma demanda muito grande de saber, com uma demanda de técnicos, com a demanda de pessoas capazes de manejar máquinas, capazes de conhecer o solo, capazes de prever as condições climáticas, capazes de escolher as sementes adequadas para aquela área e também de determinar que tipo de fertilizante, que tipo de corretivo, que tipo de fungicida, em suma, todos os milagres da química que são incorporados à terra e que traz uma nova qualidade à atividade agrícola, a tal ponto que 2 elementos passam a ser fundamentais no campo. De um lado, nós temos uma demanda muito grande de dinheiro líquido, o que explica a difusão do sistema bancário no Brasil hoje. Esse enorme espraiamento do sistema bancário está muito ligado ao fato de que o campo recebe esse aporte de ciência e de técnica, que supõe um uso quase diário, de dinheiro líquido. A outra coisa que me parece importante assinalar nessas mudanças no campo é que, anteriormente, nós teríamos o que a gente chamaria da cidade no campo. Hoje, na medida em que o campo tem exigências precisas, cada tipo de atividade, cada tipo de produto pede, em momentos precisos, quantidades e qualidades precisas de certos produtos, a cidade tem que responder, a cidade está ali perto. Então se tornou a cidade do campo. Então, você vê por aí que há enormes mudanças na compleição do campo, a significação da atividade agrícola muda, as relações dentro do mundo agrícola mudam e entre a cidade e o campo mudam também, porque a cidade passa a presidir a vida agrícola, a tal ponto que a maior parte
quer dizer, a tendência nas áreas mais desenvolvidas é a que a maior parte da mão de obra agrícola não seja mais rural. É uma mão de obra agrícola e urbana, graças ao fato de que a cidade que fornece mão de obra, que fornece as sementes, que fornece os implementos, que fornece toda a química necessária à modificação do campo e que fornece o dinheiro, que é a grande mola da agricultura moderna, a cidade que é, digamos assim, o nódulo, o centro, o lugar do comando da atividade agrícola. Um estudo específico e regional sobre essas mudanças está sendo realizado em Ribeirão Preto e cidades vizinhas. Uma das regiões que tem sofrido esse processo de forma mais intensa. Nosso repórter André Carriere conversou com a geógrafa da Universidade de São Paulo, Denise Elias, que vem desenvolvendo esta pesquisa há mais de 2 anos. Quando a gente pensa na região de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto e no que circunvizinha, né, a cidade de Ribeirão Preto, o que está acontecendo? Quer dizer, quais são os fatores de modernização que a gente pode observar que estão acontecendo e que também vieram acontecendo nessas últimas 2 décadas? Bom, a região de Ribeirão Preto ela é a principal região produtora agrícola do estado de São Paulo. E nela, a produção, o que ocorreu na produção agrícola, é exatamente que ela foi extremamente capitalizada. Ela deixou de ser uma atividade simples do homem do campo, onde necessitava-se apenas de algumas ferramentas de trabalho e do próprio trabalho braçal, e passou a ser uma atividade onde a ciência e a tecnologia passam a ser elementos fundamentais para a sua produção. Ela não se dá mais desligada desses 2 elementos. Agora, quando você fala nessa mudança, né, de não ter mais um pequeno produtor e a coisa começar a tomar uma escala bem maior, mas isso não é o que está acontecendo em todos os lugares? Em Ribeirão Preto acontece de um jeito diferente, por exemplo? A tendência são esses elementos, eles começarem a fazer parte da produção geral em outras áreas. Acontece que essa é a especificidade da região exatamente porque o número de elementos e a velocidade das transformações é extremamente grande. Por exemplo, se nós formos pegar um período de 10 anos, entre 70 e 80, você observa inúmeros elementos que se transformaram nesse período. Sejam eles, substituiu-se os produtos, a base produtiva mudou, as relações sociais no campo mudaram. Então, por exemplo, se em 1970 predominavam os produtos de consumo alimentar interno, ou seja para a região ou para o estado de São Paulo, como o milho, o algodão, o arroz, eles tinham importância fundamental na região, na produção da região. Em 1980 já não é isso mais o que nós observamos. Em 1980, a produção ela se dá basicamente voltada para as necessidades da agroindústria. E como é que a gente pode, Denise, visualizar isso? Você está dizendo que existe uma transformação rápida, veloz, né? Como é que a gente pode, se a gente for para Ribeirão Preto, por exemplo, quem foi há 20 anos atrás, há 10 anos atrás e for hoje para lá, o que vai ver, com o que vai se espantar? Um dos elementos que podia ser considerado é a questão da urbanização da região. Dos 80 municípios que compõem a região de Ribeirão Preto, cuja sede principal é a cidade de Ribeirão Preto, o máximo de população rural que existe agora é 15%. A população deixou o campo e veio para as cidades por uma expulsão dada pelas necessidades colocadas pela grande produção capitalizada agropecuária, o que fez com que as cidades crescessem. Houve uma criação de periferias nas principais cidades, as cidades expandiram a sua malha urbana, houve um crescimento da verticalização das cidades, uma transformação brutal na organização dos serviços das cidades, e no campo você não vê mais os trabalhadores com as suas enxadas, você vê uma produção totalmente mecanizada, com muitos tratores, muito maquinário,
e grandes indústrias também no campo. Esse trabalhador que você está falando, ele trabalha no quê? Ele voltou para o campo, ele trabalha na cidade. Como é que dá para qualificar esse novo trabalhador? Esse trabalhador rural que deixa o campo, ele deixa de ser rural, ele não deixou de trabalhar no campo. Ou seja, existe uma diminuição da população rural, embora exista um crescimento da população agrícola. A população agrícola ligada à atividade agropecuária, ela cresceu. Se você pegar os números de 70, 80, por exemplo, o número de pessoas empregadas na atividade agropecuária é maior em 80, embora ela não more mais no campo. A cidade, ela passa a ser agora o local da residência, é o trabalhador volante. Ele mora na cidade, mas ele trabalha no campo. Toda essa questão de velocidade, do desenvolvimento de uma região ou de uma cidade do campo, como Ribeirão Preto, a gente pensa que o que está desenvolvendo é um período de industrialização. É correto dizer isso? Ou o que determina o desenvolvimento dessa região? É a indústria? É a industrialização? Bom, muitos pesquisadores utilizam o termo industrialização do campo. Não dá para confundir alguns aspectos, porque na região ainda o setor mais importante é o primário. Acontece que ele se dá agora totalmente interligado com os outros setores da economia. Se num primeiro momento a agricultura era uma atividade separada das outras, que se dava separadamente do setor industrial e do setor de comércio, de serviços, hoje isso já não ocorre. Se num primeiro momento as atividades industriais elas começaram a se desenvolver na região, servindo aos interesses da transformação da produção agrícola, hoje o que se dá é exatamente o contrário. A produção agrícola se dá em função da produção industrial. Então, o que ocorreu foi um grande crescimento das agroindústrias regionais, que tem como mercado principalmente o internacional, seja ele na cana, já que a cana é o principal produto regional, na laranja, que também é um dos grandes produtos regionais, sendo que essa é uma região onde esses produtos mais são produzidos dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil. Então, o que ocorreu foi, se no primeiro momento do desenvolvimento do capitalismo, os dois setores, agricultura e indústria, eles foram bruscamente separados, o que se dá agora é exatamente a união desses dois setores, é a agroindústria ligando a agropecuária e a indústria, e dando inclusive um novo sentido ao setor de comércio e de serviços que vão se organizar para atender às necessidades da agroindústria. O resultado claro dessa modernização do campo é a queda da população que vive efetivamente no campo e o aumento da população urbana. Os dados mostram que hoje a população residente no campo chegou ao seu limite mínimo e se estabilizou. Essas análises são da agrônoma Maria Carlota Meloni Vicente, do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. Carlota, vocês trabalharam com dados demográficos para compor um quadro do campo no estado de São Paulo. Esses dados foram colhidos entre 87 e 88. O que dá para a gente ver das transformações que vem acontecendo na zona rural, na área rural do estado de São Paulo? Quais são os novos dados que a gente tem a partir dessa pesquisa que vocês vêm fazendo? Então, os dados que analisamos são obtidos por amostragem, né, onde a unidade de amostragem é o imóvel rural. As propriedades, uma propriedade ou propriedades contíguas de um mesmo dono. Então, refere-se aos imóveis. O que se tem notado é que nos últimos anos, na década de 80, já não se observam os decréscimos de população residente nesses imóveis observados em décadas posteriores. Só a título, então, de comparação, observando-se 70 e 77, tem-se um decréscimo de 27,3%, enquanto que de 80 para 87, observamos um acréscimo de 1,1% no número de habitantes. A partir desses dados, que outros dados complementares dá para a gente levantar que comprovam esse tipo de questão? Quer dizer, por que de repente
a população, a partir de dados de amostragem, comprovam que está aumentando ou estabilizando a população rural no estado de São Paulo? Bom, a observação que gostaríamos de fazer é que a agricultura, provavelmente, não pode mais prescindir dessas famílias, dessa população, para a execução das tarefas do campo. O que ocorreu, esse decréscimo do pessoal residente e o aumento de trabalhadores não residentes, então, estaria relacionado às necessidades. Algumas operações agrícolas foram altamente mecanizadas, como aração e plantio. Então, isso fez com que a necessidade de se manter nos imóveis uma população grande fosse decrescendo com o tempo. E o que ocorreu? Atualmente, a necessidade está naquele ponto mínimo. Se você não preservar essas famílias, você não conseguiria tocar, né, a agricultura. Sonoro sereno, serena garoa, pela madrugada não faço nada que me condene. Ao mesmo tempo em que diminuía a população residente no campo, desde os anos 60 vem ganhando destaque a figura do trabalhador volante, mais conhecido como boia fria. Passo automóvel. Morador das periferias das cidades do interior, ele vai, nas épocas de trabalho agrícola intenso, todos os dias para o campo e volta à cidade no fim do dia, transportado em precários caminhões. Sereno de prata, sereno de lata, reflete o sol bem no caminhão. Mas hoje, também o boia fria está mudando. E já existe até o chamado boia quente, com carteira assinada e com transporte mais seguro. Este novo trabalhador agrícola nos é apresentado pela socióloga Selma da Silva Lago Batistella, do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. A gente pode dizer, por exemplo, que aquela ideia meio rudimentar de pensar que a gente tem o fazendeiro e tem uma colônia dentro da fazenda e fora isso a gente tem os boias frias, que são os volantes, essa ideia é um pouco superficial. A gente pode dizer que estão havendo modificações, é isso? É isso, estão havendo modificações no campo, sim. E está havendo uma modificação também na categoria volante, logo que ela é desagregada à categoria residente e não residente. Ela é um novo tipo, né, que começou dos anos 60 para cá, e dos anos 60 até hoje, nós tivemos, assim, o seu aumento na zona rural, o seu maior absorção no meio rural desse tipo de trabalhador. Então, esse número de trabalhadores sempre veio crescendo a partir dos anos. E o que se notou no ano de 88 foi um decréscimo de 4%, um decréscimo muito significativo, muito grande para a categoria volante. E dentro desta categoria está também tendo está existindo uma segmentação, uma discriminação entre eles mesmos. Por exemplo, atualmente, nas grandes gírias, nas gírias importantes e desenvolvidas, existe o trabalhador volante com carteira assinada, boia quente, turmas e locais de trabalhos fixos, em detrimento daquele volante que se diz o boia fria. Este volante que nós estamos encontrando atualmente, ele já não possui mais uma sazonalidade entre eles. Existe assim, eu tenho um lugar todo dia, eu levanto cedo, vou à minha praça, pego o meu caminhão com as mesmas turmas, vou ao campo, trabalho e volto. Eu trabalho durante o ano inteiro. Eu já não fico mais 1 mês, 2 meses sem trabalho. Mas isso é somente em algumas regiões, em detrimento daqueles volantes que vivem juntos, mesmo nas mesmas cidades, eles vivem juntos e existe essa segregação. Então, eu não sou boia fria, eu sou boia quente. Olha, este daqui é boia fria, ele não tem lugar fixo, ele é jogado no mundo. Eu não, eu já tenho minha carteira assinada, eu tenho minha posição dentro do trabalho. Por exemplo, na cultura da cana. Eu sou o cortador da cana.
ele é o catador, é o que cai do caminhão ou que cai da máquina, né? E ele vai catando na terra e vai colocando de volta, fazendo os feixes para colocar no caminhão outra vez. Então, dentro deles, ele já está tendo uma especialização. O volante está se especializando. Então, alguma teoria diz que eu penso que seria um proletariado rural se formando atualmente. Selma, como é que seria, por exemplo, o caminhão de um boia-quente? O que diferencia nessas questões assim mínimas dele ser um boia-quente em vez de ser um boia-frio? Olha, início é a segurança. A gente tem algumas regiões que chamam o pau de arara, porque eles entram naqueles caminhões e ficam soltos lá atrás, né? Tudo aberto. O caminhão do boia-quente, né, de algumas usinas é assim. Todo fechado, no fundo tem um banheiro, né, um banheirinho, depois do lado tem uma espécie assim de onde esquenta as marmitas com água quente, e eles vão sentados, fechados ali dentro com respiração e tal, mas eles vão fechados, quer dizer que não tem mais aquele problema de caírem. E até em algumas regiões como Bauru, a gente encontra ônibus, como ônibus assim, coletivos de cidade, é onde eles vão. É essa a caracterização do caminhão. Todas essas mudanças acabaram por influir nas tendências migratórias da população. Hoje a Grande São Paulo não é mais o maior centro de atração para esta população. As médias cidades do interior têm tido aumentos populacionais muito maiores por causa da migração. Trabalhando com dados do censo, o Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, tem feito um mapeamento das tendências migratórias dentro do estado. O Tome Ciência foi até o SEAD ouvir o chefe do Departamento de Indicadores Demográficos, o demógrafo, Carlos Eugênio Carvalho Ferreira. Carlos, até 1970, o grande polo de atração de imigrantes do estado de São Paulo era a Grande São Paulo. Eu sei que você trabalha dados que começam a indicar uma ligeira mudança. Eu queria que você me explicasse como é que era que o estado de São Paulo se mostrava até a década de 70. Esses dados nos dão um perfil do comportamento de todos esses municípios e nos permite localizar, assim, mapear o estado de São Paulo e dividir em 3 áreas com características diferentes do ponto de vista do comportamento migratório, onde aparece em primeiro lugar uma área que corresponde à Grande São Paulo, Sorocaba, Campinas e Vale do Paraíba, que se caracteriza por uma área de expansão industrial. Quer dizer, até 70, Grande São Paulo era assim um polo que realmente atraía toda essa população migrante do interior do estado e de outros estados também. A migração nordestina sempre foi muito forte, né? Nessa última década já houve uma tendência de desconcentração. Na verdade, Campinas cresceu muito, São José dos Campos também cresceu muito e Sorocaba também. Então, essas áreas se transformaram também em polos de atração. Agora os migrantes se dirigem também para essas áreas e a Grande São Paulo vem apresentando já ritmos menores de crescimento. Também nessa década de 80, ocorreu uma certa mudança com relação a todo o resto do estado, a esse oeste, essa região oeste. Na verdade, Ribeirão Preto e Bauru apresentaram uma mudança de comportamento. Quer dizer, até 70 eram regiões típicas de expulsão de população e na década de 70 para cá vem apresentando uma mudança de comportamento, passando a atrair mais pessoas do que expulsando. Então o saldo migratório passou a ser positivo. E as demais regiões, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, continuam ainda com essa característica de saldo migratório negativo. Mas o que nós esperamos é que já existem, inclusive, indícios de que essa tendência de saída vem diminuindo, tendendo a uma estabilização. Não sabemos precisar quando, mas é uma tendência geral à estabilização. Carlos, a partir do momento que você tira da Grande São Paulo a imagem de grande polo de atração de imigrantes, o que deve ser pensado para se evitar
né, que todos esses problemas que sobrevieram à questão da superlotação de São Paulo não volte a ocorrer nesses outros polos de imigração que começam a se delinear, como você mesmo disse, Ribeirão Preto e Bauru. Realmente seria triste que se começasse a se multiplicar fenômenos assim de rápido crescimento e sem uma infraestrutura adequada, ou seja, grandes metrópoles se multiplicando por aí, ou mesmo formando uma super grande metrópole com a junção de várias metrópoles, o que seria, acho que, um horror, né? Mas eu tenho a impressão que a tendência pode ser outra, pode ser inclusive uma retenção da população no próprio campo. Quer dizer, com o desenvolvimento das agroindústrias agora, que vem se tornando um fenômeno mais frequente, já se pode ver em Bauru, Ribeirão Preto, não é? Quer dizer, esse tipo de mudança que está ocorrendo no campo pode determinar um outro tipo de crescimento demográfico, um outro padrão diferente desse que vem ocorrendo. Né? Aí, nesse caso, teríamos talvez um crescimento mais equilibrado entre campo e cidade, né? Onde as cidades não explodiriam da maneira que vem ocorrendo. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangalô.